Esse vídeo que eu estou gravando hoje, ele tem um tema um pouco diferente aqueles temas que eu costumo abordar no meu canal. Mas eu entendo que é um tema muito importante, porque eu quero falar exatamente desse problema, dessas agressões que os nordestinos vêm sofrendo nas redes sociais e que tem sido cada vez mais recorrente. Me lembro que alguns anos atrás, uma moça disse, um estudante de direito disse: quer salvar o Brasil, mate o nordestino. E agora, recentemente, nos últimos 15 dias, uma outra senhora publicou no Facebook, foi printada a tela, sobre o atentado de Manchester. Ela faz uma referência, uma analogia, onde ela diz: só lamento que tenha sido em Manchester e não na Bahia. Seria lindo ver aquela gente nojenta e escurinha da Bahia explodindo. Bom, a princípio tem aquelas expressões bastante, aquelas reações bastante acirradas, né? De vamos punir, vamos prender, que o pessoal fala, né? Vamos prender. Eu não acho que uma pessoa dessa tem que ser presa. Eu acho que uma pessoa dessa, ela literalmente tem que ser reeducada. Porque temos alguns problemas que envolvem essa questão da agressão ao povo nordestino, e que eu quero elencar aqui alguns pontos que eu julgo importantes. Eu queria pedir a você que esse vídeo se tornasse, eu quero dar uma resposta, porque eu entendo que, eu falo isso para os meus alunos em sala de aula, um país que penaliza a expressão, a fala, é um país culturalmente pobre. Quem tem cultura se contrapõe, quem tem cultura argumenta. E aí eu quero dar esse exemplo. Não acho que essa senhora tem que ser presa, eu acho que ela tem que ser reeducada. Gostaria muito que esse meu vídeo chegasse até ela, né? E todos aqueles que julgam o povo nordestino inferior, né? Muito bem. Então eu vou pontuar aqui alguns aspectos que eu julgo importantes para contra-argumentar com essa tese parece tão espalhada, de que o povo nordestino é inferior. A primeira tese que eu acho importante salientar: no século XIX, nós tivemos uma tendência muito forte a buscar a ideia científica de superioridade e inferioridade racial. O pessoal aqui no Brasil coloca tudo na conta de Lombroso, mas também isso é coisa de um país culturalmente pobre. Essa tendência, essa ideia de um povo inferior ao outro, racialmente inferior ao outro, em primeiro lugar, que ela não pertence ao mundo europeu, né? Faz parte da história da humanidade. Culturas e povos se julgarem superiores uns aos outros e terem até o direito de conquistar e escravizar uns aos outros, isso faz parte da história da humanidade. Inclusive, segundo você pode estudar sobre o canibalismo, também essa questão está na raiz do canibalismo, segundo os grandes entendidos do assunto, né? A ideia de pertencimento restrita à cerca, restrita ao território. O que está lá depois do território não é igual a mim. Então eu posso literalmente comer, né? Me servir, cortar em pedaço e comer, né? Então essa ideia não é exclusiva de um povo nem de uma época. Apenas se espera que, com a tal da educação, com a tal do desenvolvimento cultural, que as pessoas mudem as suas ideias, principalmente se elas acompanharam o desenvolvimento da ciência. E nesse sentido, voltando à questão do século XIX, não só a genética no século XIX, mas também a antropologia nasce para fundamentar, legitimar, explicar, digamos, cientificamente, a ideia de superioridade entre raças e povos através da cultura. O objetivo inicial da antropologia
era estudar a cultura para provar a superioridade racial e justificar a dominação de um povo por outro. O pessoal fala muito da igreja, da catequese, mas a antropologia é uma substituição da catequese. Enquanto a catequese era aquela ideia de que a igreja podia dominar um povo e convertê-lo ao cristianismo, e isso era algo bom naquela visão daquela época, na antropologia, ao invés de levar a salvação, estaria justificada levar o processo civilizatório, porque estaria provado, através dos estudos antropológicos, que aquele povo era primitivo, selvagem, primitivo, aquele que veio primeiro, selvagem, aquele que vive na selva. O civilizado e o selvagem. O civilizado estaria fazendo um bem ao levar a civilização para aquele povo primitivo, para aquele povo selvagem. No decorrer, na passagem do século XIX para o século XX, a antropologia muda radicalmente a sua perspectiva, e ainda com foco na cultura, como ele é peculiar, mas agora no sentido de mostrar, dentro de uma nova perspectiva, de que o ser humano ele tinha uma essência humana. Isso estava muito claro na própria manifestação instintiva. A própria antropologia adota também o conceito de inconsciente, que não é algo simplesmente próprio da psicanálise, e começa a entender que, na verdade, as diferenças culturais elas manifestavam diferentes formas de manifestação do instinto. Então não haveria porquê, mudando a visão anterior, não haveria porquê pensar em superior e inferior, e sim em manifestações diferentes da natureza humana, dos instintos humanos. Então, uma antropologia que nasce para legitimar a hierarquia entre as raças e as culturas, essa antropologia ela passa ao contrário, a mostrar que existe uma essência humana manifesta de forma diferenciada através das culturas. Isso é muito importante, essa questão. Aqui no Brasil nós temos um sem número de pessoas, um sem número de intelectuais, de autores, de escritores que vão estar ali marcando a presença nordestina, né, na vida brasileira. Gilberto Freire, Josué de Castro, Tobias Barreto, Raquel de Queiroz, Augusto dos Anjos, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, Chico Anísio, Jorge Amado, Rui Barbosa, Ariano Suassuna. Então, meu amigo, eu acho que essa ideia de que o nordestino é inferior, eu tenho logo um primeiro entendimento. É falta de cultura. Quem fala isso está demonstrando, antes de qualquer coisa, que é um ou uma ignorante, mesmo que diplomado, porque você sabe que o nosso mundo acadêmico, o nosso ambiente acadêmico, ele tem uma expertise, ele tem uma coisa particular que só um país como o nosso, segundo colocado na pior educação do mundo, sabe fazer, que é diplomar ignorante. Diplomar analfabeto funcional, né? Cada vez mais o nosso mundo acadêmico se caracteriza por uma cultura vulgar, uma cultura ideológica, e não a chamada alta cultura, a cultura erudita. Essa decadência ela não é própria apenas do mundo acadêmico brasileiro, mas ela nos é muito peculiar, né? Então eu acho que nesse sentido até, as pessoas que têm essa ideia de que o nordestino é inferior e que são resultado dessa ignorância, uma educação que agora recentemente se propõe a ignorantizar as pessoas, essa pessoa de certa forma também é uma vítima. Eu não estou aqui com mimimi, porque eu não gosto de teoria do mimimi, mas de certa forma ela é uma vítima, porque com certeza se a professora de literatura, o professor de literatura tivesse ensinado a boa literatura brasileira, os brasilianistas, estudar romance, estudar a história da literatura de um povo, é também estudar a história de um povo, porque a literatura
ela é uma das principais fontes de informação sobre a história de um povo. Além da própria disciplina de história, geografia, enfim. O segundo aspecto que eu queria salientar aqui é que, exatamente, uma vez que, se houvesse realmente um estudo sobre literatura brasileira, se verificaria, ao contrário do que está pregado nesses livrinhos horríveis que se colocam nas escolas para as crianças e adolescentes estudar, não é uma questão nem de história conservadora, não. É uma questão de que, para um bom entendimento, é uma questão de que havia um problema no Brasil, na nossa origem, na nossa formação enquanto povo, a ideia de vergonha do passado. E a nossa historiografia reflete muito isso, porque a partir da influência do positivismo e do romantismo, nós começamos a construir uma história do Brasil que em boa parte não existiu. É fruto da adaptação desse romantismo para tentar dar um brilho a uma história que a maioria dos brasileiros de então tinham certa vergonha. Daí porque, inclusive, pintar aquele quadro de Dom Pedro I gritando independência ou morte na beira de um riacho, que aquilo nunca existiu. Dom Pedro I nunca gritou independência ou morte. Então, a historiografia brasileira, ela padece desse problema de tentar criar uma visão mais honrosa do nosso passado, e agora, ao invés de melhorar, ela vem sofrendo outra pancada, que é exatamente a entrada dos marxistas revolucionários, tentando mostrar que tudo é burguês, tudo é capitalismo, tudo está ruim, tem que revolucionar para criar um mundo novo, utópico, um paraíso na Terra. Então, a gente está saindo do pior para um pior ainda, eu nem sei mais o que pensar. Mas eu quero me remeter aqui a livros como Casagrande Senzala, Paulo Prado, Retratos do Brasil, Casagrande Senzala, Gilberto Freire, Raízes do Brasil, Sérgio Buarque, e tantos outros que... O próprio Fernando de Cardan, a opulência no Brasil Colônia, quer dizer, tem tanto Antonil, opulência no Brasil Colônia, tem tanta coisa interessante para a gente estudar na nossa literatura, uma literatura nacional, uma literatura que vem desde o Brasil Colônia, e que nós, simplesmente por essa aversão à leitura, esse desprezo à leitura, nós deixamos de usufruir. Casagrande Senzala, que foi um livro publicado em mais de 40 línguas, que mostra exatamente, com riqueza de detalhes, a complexidade da formação do Brasil. Inclusive, Gilberto Freire, ele pergunta no início do livro, podemos falar de um povo brasileiro? O Brasil se adaptou à modernidade ocidental? Por que Gilberto Freire pergunta isso? Um livro publicado em 1933. Por que Gilberto Freire pergunta isso no início do livro? Gilberto Freire pergunta isso exatamente porque ele está tentando entender a formação do Brasil colonial através da interpretação, da análise do antropólogo americano Franz Boas, de quem ele foi discípulo, orientando nos Estados Unidos, quando esteve lá fazendo a sua tese de doutorado, de onde tem origem Casagrande Senzala. E ele traz para o Brasil essa perspectiva de Franz Boas, que cria escola, cultura e personalidade. Então, o Gilberto Freire, ele vai se focar fundamentalmente no estudo da cultura brasileira e da formação cultural brasileira, e por isso ele vai levar em consideração a participação do negro, do branco, do índio, e com as suas respectivas culturas na formação desse povo brasileiro. Por isso ele pergunta, será que podemos falar de um povo brasileiro? E quando ele pergunta isso é porque já em 1933 se reconhecia as diferenças regionais, mas não necessariamente uma hierarquia entre as diferenças regionais. Diferenças regionais que, segundo Gilberto Freire, esse intercâmbio racial
trazido uma espécie de grande contribuição para a formação de um povo ímpar, sem ninguém comparado a nós. E a partir daí, ele vai mostrar como, a partir da família, uma família, evidentemente, uma instituição europeia mais adaptada aos trópicos, como ele mesmo diz, a partir da família, numa primeira relação com o homem branco e a mulher indígena, inclusive numa política de povoamento, que os historiadores marxistas costumam dizer aqui no Brasil, que nós fomos colonizados apenas com a ideia de exploração, porque todo marxista tem um trauma da exploração, mas na verdade nós fomos colonizados com o viés da exploração, que era próprio do mercantilismo da época. É com o aparecimento da indústria que o mercantilismo cai e entra uma nova teoria, que é a teoria de Adam Smith, do livre mercado. Mas até então, a ideia de que para se ter riqueza era preciso explorar um país ou um território subordinado. Então Gilberto Freire ele vai mostrar que a riqueza desse país estava exatamente nessa mistura. Então, se a gente tomar como perspectiva a antropologia mudou de visão. De uma visão de hierarquia das raças, a antropologia mudou para uma ideia de somos a mesma humanidade, manifesta de forma diferente. A genética, me desculpe aqui porque não é minha expertise, eu tenho formação em Direito e em Ciências Sociais, então eu tenho que falar aqui em genética com muita modéstia, com muita reserva, mas pelas curiosidades que eu tenho pesquisado, a genética também parte da mesma perspectiva, né? Falamos agora de uma humanidade em que, segundo eu tenho observado pelos grandes estudiosos, o negro e o branco estão em dois extremos da genética, e entre esse branco e esse negro estariam todas as demais possibilidades de combinação genética, inclusive combinações essas que dariam grandes diferenças aparentes em função da adaptação ao meio climático, ao meio geográfico, essa coisa toda. Então, há uma essência humana em que essa diferença aparente é apenas aparente. Então, nem a genética, nem a antropologia, que outrora buscavam legitimar a hierarquia das raças, nem a genética, nem a antropologia desfrutam mais dessa opinião. Para adentrar na nossa questão fundamental, é preciso lembrar também a contribuição do povo nordestino, não só na cultura, mas também na construção do próprio Brasil recente do século XX. Porque aí cabe perguntar para o pessoal que joga banana por nordestino nos estádios de futebol, que imagina uma pessoa querer... Uma pessoa dessa, ela não sabe o que é tentar terrorista, ela não sabe o que é. É uma pessoa que realmente merece um tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico, um acompanhamento educacional, porque pessoas que falam isso, imagine, dá risada, para um atentado terrorista. Gente, isso não é normal. Uma pessoa dessa não pode ser, confinada. Ela tem que ser tratada, ela tem que ser educada. Sabe qual é o atentado terrorista? Sabe que vê pessoas esbagaçadas de uma hora para outra? E você ainda querer que isso aconteça com qualquer que seja a população, o povo, e mandar risada? Isso não é normal. É evidente que essa pessoa carece de uma assistência e não de uma punição propriamente dita. É evidente. E aí eu estava dizendo, eu me pergunto aqui, quem construiu o Brasil? Aliás, vamos começar por quem construiu Brasília. Saiba você que quem construiu Brasília foi o povo nordestino, principalmente o maranhense, o piauiense e o cearense. E lá o nordestino, inclusive, era chamado de candango, um rato. Eu não sei se você sabe, mas aquelas duas torres do Congresso, muitos nordestinos morreram ali. Porque por um simples escorrego, um simples desequilíbrio, caiu daquelas alturas e se espatifaram embaixo.
não tinha direito nem a uma corda para se amarrar como método, como tecnologia de segurança. Aliás, você que é tão defensor de direitos, deixa eu te dizer também que o nordestino, Brasília foi construída com trabalho escravo. E quando os nordestinos se revoltavam e tentavam reivindicar aquilo que tinha sido como promessa de pagamento, havia chacinas. Foram chacinados. Então, quando eu digo a você que vilipendia a imagem do nordestino, que você é um ignorante, eu sei o que eu estou dizendo, você é um ignorante. Você tem problema psicológico e cultural. E você precisa buscar um psiquiatra e um professor para lhe ensinar o que é a história do Brasil, um psiquiatra, um psicólogo para lhe fazer uma terapia. Você não é normal. Hã? E ainda queria que um atentado terrorista aconteça com o povo, então você já está num grau que carece de atenção. Não é verdade? Quem construiu o Minhocão? Quem construiu a Ponte Rio-Niterói? Quem construiu a Avenida Paulista? Quem construiu as cidades planejadas do Brasil? Foi o nordestino. E foi o nordestino que, se você for ler o grande clássico do grande baiano Jorge Amado, Seara Vermelha, você vai ver a saga cruel do nordestino saindo do Nordeste, que, como já dizia Euclides da Cunha, o sertanejo é um forte. Euclides da Cunha, que foi lá fazer reportagem sobre Canudo, ficou impressionado como é que um povo vivia naquelas condições, e por isso ele disse que o sertanejo é um forte. E depois de chacinado, os sobreviventes de Canudos, quando você fala sobreviventes, diga-se mulheres e crianças, porque os homens todos foram mortos, degolados, foram levados para o Rio de Janeiro, e lá eles apelidaram o morro em que eles foram jogados, apelidaram de favela. Favela é o nome de uma urtiga. A urtiga, ela tem um poder medicinal quase milagroso. Em homenagem à urtiga, de nome favela, eles apelidaram o morro em que eles habitavam, foram jogados para habitar de favela. E aí nasce a ideia de favela. E aí nasce a ideia de associar o nordestino à favela, à pobreza, à morra, à marginalidade. Mas deixa eu lhe dizer que está faltando fazer a transposição do Rio São Francisco. Está faltando tirar o nordestino da condição de genocídio, porque o povo nordestino, particularmente aquele que vive no sertão, vive há mais de um século, desde Dom Pedro II. Dom Pedro II já prometia acabar com a seca do Nordeste. O flagelo da seca, a indústria da seca. E até hoje o povo nordestino sofre com a seca, disputa palma, disputa cacto com o gado. E você, sulista, que mora no seu arranha-céu construído por um nordestino, ainda diz que o nordestino tem que ser morto com atentado terrorista, esbagaçado, essa gentinha escurinha? Ô filho, você precisa de um tratamento e de uma reeducação. Você precisa aprender a ler livros de cultura, para você entender que as diferenças, volta aí para a antropologia do século XIX e a antropologia do século XX, que as diferenças não expressam mais superioridade e inferioridade. Nem para a genética, nem para a antropologia. Então eu espero que esse livro, ou que esse vídeo, leve essa mensagem, né, essa réplica, essa contestação para esse pessoal aí, que seja lá onde for, no Brasil, não me interessa onde for, que acha que o nordestino é um povo inferior. Tá certo? Eu te digo, como nordestino, que quem fala isso é primeiramente ignorante. Né? É lamentável que realmente as sequelas dessa educação sem leitura, se é que existe alguma, né? Desse povo da pouca cultura, da pouca leitura e do muito snobismo, tenha chegado a tal ponto, né, de pessoas acharem que podem defender teses baseadas no vazio cultural.
Eu gostaria que você ajudasse a divulgar esse vídeo, ajudasse a divulgar o meu canal, Seminário Crítica e Crise. E, por favor, faça comentários, não só sobre esse vídeo, mas também sobre os demais vídeos do meu canal. Né? Se inscreva, ajude a divulgar o meu trabalho. Professor Oswaldo Bastos, Seminário Crítica e Crise. Muito obrigado pela sua atenção.